Galera, antes do vídeo começar, tem um recado muito rápido. Sábado, dia 1º de março, a partir das 2 da tarde, vai rolar bloquinho de carnaval em São Paulo, totalmente dedicado a Chaves e Chapolin. É o bloco Siga Meus Bons, aqui ó, tá o Instagram do pessoal. Eles já fazem esse bloco há um tempo, são amigos meus. Vai ter uma roda de samba tocando só música de Chaves e Chapolin, vai ser uma festa. Todo mundo fantasiado, tem caráter beneficente, pode levar doação de comida, vai ser incrível. Vai ser na Praça Silvio Romero, no Tatuapé, a partir das 2 da tarde. Não se esqueça, 1º de março. É lógico que eu vou estar lá. Vou fazer quiz com a galera, vão ter alguns brindezinhos, vou me divertir com todo mundo. Quer tirar uma foto, dar um abraço, cantar música de Chaves com a gente? Vai ser o maior prazer. Espero todo mundo lá, hein? Essa locução não me deixa mentir. El programa humorístico de mayor prestigio en el mundo entero. Este es el programa Chespirito. Chaves, Chapolin e os programas do Chespirito, no geral, rodaram o mundo e foram um sucesso na maior parte dos lugares em que foram transmitidos. Bora descobrir como foi a carreira internacional dessa galera que a gente tanto gosta? Então se prepare para embarcar num avião da Sapatos Airlines e vem com a gente! Qual foi o primeiro país a receber Chaves fora do México e quando isso aconteceu? Bom, existem algumas controvérsias a respeito disso. Muitas fontes indicam que o país foi a Guatemala. Porém, em entrevista ao Jô Soares, o Carlos Villagrán disse outra coisa. Depois do México, qual foi o primeiro lugar aonde passou o Chaves? O primeiro lugar foi muito bonito. Foi Nicarágua. Nicarágua. Se foi uma confusão, tem justificativa. Os países são relativamente próximos, territorialmente falando, e localizados na América Central. E tem mais, independente se foi o primeiro país a exibir Chaves fora do México ou não, a gente sabe que a Nicarágua foi a pioneira em receber o elenco de Chaves. Roberto, pues, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jaime? ¿Y a dónde van? A Nicaragua. Essa entrevista é do final de 1974 e todo o elenco estava ali prontinho para viajar para Nicarágua. E no papo eles falam a respeito de outras regiões que também transmitiam os programas de Roberto Gomes Bolanhos. En toda Centroamérica. En toda Centroamérica, en México, en Estados Unidos. Va a empezar también ya en Ecuador, probablemente en Colombia. Então a gente percebe que Chaves e Chapolin foram meio que descendo no mapa. Começa ali no México, sobe rapidinho para os States e depois já vai pegando mais a parte da América Central mesmo e descendo para a América do Sul. Inclusive, na América do Sul, os primeiros países a transmitirem Chaves foram Equador e Colômbia. E tudo isso se reflete diretamente nas turnês que o elenco fazia, que no começo priorizaram os países da América Central mesmo. Em 74, eles passaram pela Nicarágua e Panamá. Em 75, El Salvador. Em 76, foram para Honduras e Costa Rica. E em 78, foram para Guatemala. E na terra do Tio Sam, rolou alguma apresentação? Sim! Nas imagens, vemos o elenco no aeroporto de Los Angeles e pelos penteados podemos deduzir que tenha sido em meados de 1975. Alguns anos depois, em 83, eles se apresentaram no grandioso Madison Square Garden, em Nova York. E tem uma passagem bem interessante relatada pela Florinda Meza no Diário do Chaves a respeito desse show. Ao término do espetáculo, um policial negro aproximou-se do Chaves e disse: "Não sei uma única palavra em espanhol, mas você é maravilhoso", e apertou sua mão efusivamente. Mas afinal de contas, o que o elenco fazia para valer em todos esses países, em todas essas cidades? Eles davam entrevistas, faziam programas de TV, apresentações, shows, cantavam, encenavam. Bom, de tudo um pouco, mas o foco dessas viagens eram as apresentações, como contou a Florinda Meza. ¿Y el espectáculo que van a montar cómo es? ¿De qué tipo? Pues es lo que hacemos en televisión, nada más que son rutinas para teatro. O sea, en una función hay 2 actos. En el primer acto se presenta el Chavo del Ocho y en el segundo acto el Chapulín Colorado, con su intermedio, claro, ¿no?
Pelas imagens, a gente consegue deduzir que era representado um roteiro ali no palco que envolvia tortas na cara e músicas da série. E eu tô dando um geral nessa questão de shows, das apresentações que eles faziam, por um motivo. Por não haver nenhuma barreira linguística. Tá, até tem os Estados Unidos que falam inglês, mas eles faziam shows para a comunidade hispânica que morava por lá. Todo lugar que comprava os direitos para exibição de Chaves e Chapolin, lá ia o elenco de Malicuia fazer uma apresentação também, acredito até que para promover tudo isso. É parte de uma ampliação do negócio, natural. Como estava passando na TV, fazia sucesso, então tinha público pagante que teria interesse em ver todo mundo de perto, tirar fotos, pegar autógrafos e zás. E os shows de Chaves na América do Sul, então, foram um sucesso. Em outubro de 77, no Chile, eles se apresentaram no Anfiteatro Quinta Vergara e lotaram 2 vezes o Estádio Nacional, com capacidade para quase 50 mil pessoas. Não à toa, o Chespirito fez questão de retribuir todo esse carinho, falando a respeito dos seus amigos chilenos. Eu tenho unos amigos chilenos y yo a mis amigos chilenos los quiero muchísimo. Porque yo también tengo muchos amigos chilenos. Na Argentina, Chaves fez a sua estreia em 79 e nesse mesmo ano também rolou visita do elenco por lá. Em meio à ditadura de Jorge Rafael Videla, Dona Florinda, Professor Girafales e Senhor Barriga lotaram tanto o estádio do Estudiantes de La Plata quanto o grandioso Luna Park. Na capital Buenos Aires, Roberto Gomes Bolanho se encontrou com uma de suas maiores inspirações na comédia, o ator argentino Luis Sandrini, que o recebeu em sua casa. E no Paraguai, uma surpresa e tanta, pois a galera conheceu as Cataratas do Iguaçu, pertinho de nós. Y fui a Foz de Iguazú, me fascinó, me encantó, es un paraíso terrenal, conocí algo maravilloso. E eles também visitaram a usina hidrelétrica de Itaipu em plena construção, em 1981. Então, quando a gente fala da galera nunca ter vindo para o Brasil e tal, infelizmente o elenco mesmo, todo mundo junto, aquela coisa toda, essa foi a vez que passou mais perto. E na Colômbia, a galera percebeu o quanto eles eram fortes e queridos fora do México. Chaves e toda a turma desfilaram em caminhões de bombeiros na chamada Caminata por la Solidaridad, que reuniu mais de 4 milhões de pessoas nas ruas. A trupe foi recepcionada pela então primeira-dama Nidia Quintero. Olha a moral dessa galera, primeira-dama do país. E uma matéria da época, publicada no jornal El Tiempo, destacava o patamar de globalização que Chaves tinha alcançado. Seus programas, salvo Brasil e Cuba, passam em todo o resto da América Latina e antes de terminar o ano vão ser exibidos no Brasil e estrearão na Europa com dublagem italiana. Entendeu agora como não dá para desassociar os direitos de transmissão que os países adquiriam para passar Chaves e Chapolin na TV dos shows que a galera fazia? Tudo estava assim, entrelaçado. E isso é de agosto de 1981. Porém, não, Chaves não estreou no Brasil naquele ano. Até porque quem ainda estava estreando nessa época era o SBT, ou melhor, TVS. A TVS está transmitindo com a mais moderna antena do mundo. Se a sua imagem não está perfeita, é só uma questão de ajuste. Acerte a sua antena que a TVS vira cinema. O Silvio Santos até tinha adquirido os direitos de transmissão dos episódios nesse início, mas eles só foram passar a partir de 84. Eu já expliquei tudo sobre esse assunto no vídeo que está no card. Agora a gente sai das Américas, vamos lá para a Europa, porque pelo jeito Chaves estreou na Itália no início dos anos 80 mesmo, como disse a matéria. Por lá foi exibido em 2 canais, primeiramente no Antenatre e mais tarde no RTA. E recebeu o título de Una autêntica peste. Mamma mia, não dá para falar nada italiano sem fazer assim com a mãozinha. Com i simpaticissimi protagonisti di Una autêntica peste. Buon divertimento a tutti. E o protagonista, que a gente conhece como Chaves ou Chavo ou El Chavo del Ocho, se torna o Cecco della Botte. Muito doido falar isso. E o pior que eu gosto da dublagem italiana, de verdade, é curiosa, é divertida. Tem vídeo sobre isso no card também. Tu le uova, te le bevi o le rompi?
Ma sono inciampato sul Romauto. Mas um ponto ruim é que nem nós e nem os nossos amigos italianos receberam visitas do elenco de Chaves. Ai, eu não queria mesmo. Até porque, convenhamos, além da barreira linguística, aqui a gente fala português, por lá o italiano, é lógico, seria uma trabalheira trabalhar com esses outros idiomas e tal, as séries também chegaram meio tarde. Mas apesar disso, teve lugares que demoraram mais ainda. Na Espanha, Chaves e Chapolin estrearam na segunda metade dos anos 80, por meio da Galavision, um canal a cabo. Mas em 1991, a emissora TVE compra as aventuras do Chapolin Colorado e em 1993 é a vez do Chaves. Aí sim, o seriado vira um boom, uma TV aberta para todo o país. E o negócio realmente pegou por lá. É claro que não é uma paixão comparada com a dos brasileiros, mas sim, teve a sua popularidade. Até porque em 96, o Chespirito viajou para a Espanha e participou do talk show do Carlos Herrera. E rolaram até algumas dúvidas com relação aos vocábulos. Mi hijo, cuando cometo alguna torpeza, me dice menso. ¿Usted puede explicarme qué quiere decirme cuando me llama eso? Tonto. Pero es la forma, digamos, más leve. Por lo menos en México decir tonto. Já em 2008 rolou uma visita ao Chile e aqui tem uma passagem que eu quero muito relembrar, acho que é bem interessante, casa com o tema do vídeo. E spoiler, envolve Chapolin e Ásia. Naquele ano, quando estiveram no Chile com a peça de teatro Once y Doce, Roberto Gomes Bolenhos e Florinda Mesa conversaram com o apresentador José Miguel Viñuela. E nessa ocasião, eles falaram a respeito de um episódio curioso que aconteceu no Japão. Estábamos en Tokio. ¿Ya? Y de pronto que nos topamos con el Chapulín Colorado, ¿te acuerdas? ¿Y cómo es ver eso como en...? No, pues nos sorprendió. Não me acuerdo como é. Segundo Roberto conta em sua autobiografia, ele e sua esposa visitaram o Japão em 1986 durante uma viagem de cruzeiro. Sinal de que, nos anos 80, a sua obra já tinha chegado em redes de televisão da Ásia. Asiática, lá da China? Aliás, não só a Ásia, porque as suas criações também foram para a África anos depois. Mas antes de falar mais sobre isso, eu quero jogar a palavra-chave na tela agora mesmo. Em qual idioma você adoraria assistir Chaves e Chapolin? Assim, outro idioma que não seja português e espanhol, é claro. Você gostaria de ver em russo, em japonês, coisa do tipo? Porque assim, eu já mostrei aqui no canal algumas vezes, alguns trechos dublados. Já falei algumas vezes sobre isso, roda pela internet o tempo todo, inclusive um trecho em japonês rodou por aí e tal, e muita gente me pergunta, fala, cara, isso é real, não é, mas assim, é tudo coisa feita por fã, gente. Essas dublagens, infelizmente, são falsas. E assim, isso não quer dizer que não exista nenhum material, com toda a certeza do mundo, de Chaves dublado em outro idioma, como sei lá, o russo ou o francês. O que eu quero dizer é que até hoje, até onde a gente sabe, o material que a Televisa divulgou não é verdadeiro. Eu também já falei sobre isso em outro vídeo que está no card, mas até hoje a gente só tem confirmação de dublagem de Chaves em português, em italiano e em inglês do desenho animado. This is Chavo's neighborhood where crazy dreams they do come true. Chavo is misunderstood but not by me or you. Até por isso, o grande sucesso realmente foi em países que falam espanhol, porque não tem a barreira do idioma, mas, sei lá, chegou na Ásia, como a gente falou, provavelmente tudo passou legendado mesmo, só isso. Ué, Renan, mas peraí, você não falou que teve Chaves na África? Sim, eu falei, porém apenas em países que falam português. Em 2009, houve a estreia da TLN, ou Televisa Novelas. O sinal dessa rede era gerado pela Televisa, lá na Cidade do México, e as pessoas conseguiam acessar via satélite em países como Moçambique e Angola. E além daqueles famosos dramalhões mexicanos, aquelas novelas bem mexicanas mesmo, que é a cara das novelas da tarde da TV aberta brasileira, né? Também passavam episódios de Chaves, Chapolin, Chespirito, desenho animado de Chaves. Era uma programação de responsa, eu diria. Chaves e Chespirito, sábado e domingo, somente TLN, todas suas emoções. No Brasil e em Portugal também tivemos o canal disponível, aqui pela Oi e lá em Portugal pela Meu. E é impossível falar o nome dessa operadora sem parecer o Bolsa, né? Meu.
Pô, meu, puta sacanagem. Vó Lourdes, manda a velhinha guerreira, meu. Meu, posso te considerar meu amigo? Beleza! E é claro, aqui no Brasil a maioria das pessoas associam Chaves ao SBT, mas também teve gente assistindo pela TLN, pelo Multishow e em vários outros canais. Acredita? Chaves e Chapolin passaram em outros canais além desses que eu falei. E tudo isso tá no vídeo aqui do lado. Você vai se surpreender. Você vai falar, é sério? Teve Chaves lá no Cartoon Network? Teve? Acredite, passou. E você vai descobrir tudo assistindo aqui. A gente se vê no próximo vídeo nessa mesma hora e nesse mesmo canal.